Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, das minhas experiências. Esse canal você já deve ter percebido que ele é dedicado à dança do ventre e à espiritualidade, à dança do ventre e à magia egípcia. E o que tem a ver isso tudo? Como que um se correlaciona com o outro? Bem, a gente fala muito sobre isso nos vídeos desse canal. E hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas que uma inscrita deixou nos comentários. E por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para, de acordo com as minhas experiências, com o meu conhecimento, poder compartilhar possíveis respostas a essas dúvidas. Está bem? Então, para entender um pouquinho mais sobre tudo que eu vou falar e de qual fundamento, então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Carolina Reis, eu sou professora de dança do ventre há 8 anos, tenho experiência com dança do ventre há 16 anos, sou estudante de Direito, formada em Design de Moda e há mais ou menos 5 anos atrás eu me dediquei profundamente a esses assuntos do oculto, do autoconhecimento, da magia egípcia, da magia em geral, dos mistérios. Então todo esse ocultismo já estava intrínseco em mim desde quando eu sou bem jovem e eu sempre tive essa curiosidade. Então, por volta na metade de 2017 eu comecei a buscar mais informação sobre isso, buscar mais conteúdo sobre isso, e aí as coisas foram se desenrolando. E dentro dessa desenrolação é que eu tive muitas experiências mediúnicas, extrasensoriais, aprendi muitas coisas, aprendi, digamos que os fundamentos para você começar a entender um pouco melhor a vida. E nessa fase eu me vi renascida, tive muitas mudanças dentro de mim e por isso, inclusive, foi uma fase de isolamento social que antecedeu até a pandemia e depois se prolongou com a pandemia, enfim. Então, dentro desse processo todo de descobertas, de despertar da mediunidade, de despertar da consciência, foi que eu desenvolvi um curso, Dança do Ventre e Magia Egípcia, e também comecei a falar sobre todos esses assuntos aqui dentro do canal, porque eu acho que é muito importante a gente compartilhar o que nós vimos, o que nós conhecemos, o que nós aprendemos com outras pessoas. Porque quando eu estava nessa fase, eu senti falta de alguns esclarecimentos, senti falta de conversar com alguém, e não nego, até hoje eu sinto falta às vezes de conversar com alguém que entenda sobre aquilo que eu tô falando, né? Que esteja à altura daquele nível de conhecimento. E então, isso é muito importante. Por isso que eu tô aqui, porque eu acredito que se você estiver tendo alguma experiência, está vivenciando alguma coisa diferente na sua vida, está entrando dentro desse universo, então eu acredito que o que eu falar aqui provavelmente vai te ajudar e muito. Então, peço já de antemão, curta esse vídeo, não se esqueça de curtir depois, se inscreve se você ainda não for inscrito e qualquer dúvida que você tiver sobre esse universo da espiritualidade ou dança do ventre, você pode escrever nos comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos logo ao que interessa. A inscrita linda me perguntou o seguinte: os deuses egípcios te escolhem ou você que escolhe eles? Segunda pergunta: você pode se conectar com mais de um deus? E terceira: é possível se relacionar com um deus de uma forma romântica? Ou seria blasfêmia? Olha que questões interessantíssimas! Um dos motivos que eu quis gravar esse vídeo foi justamente isso. Muito interessante essas questões. Bem, então vamos lá. A primeira questão é sobre os deuses egípcios. E aí vamos colocar não só os egípcios, os deuses em geral, os arquétipos
Eles te escolhem ou você escolhe eles? Bem, o que são os deuses, né? Já estava lá no oráculo de Delfos, na antiga Grécia, escrito: ser humano, conheça-te a ti mesmo, e só então conhecerás o universo e os deuses. Bem, os deuses, o registro mais antigo que se tem é da civilização maia, da civilização do Antigo Egito, da Grécia, da Roma e por aí vai. Diversos registros como hieróglifos, como vasos, estatuetas, tudo que indicam e que nos contam um pouco desse hábito dos antigos terem com os deuses, né? Esse relacionamento de conexão. Então vamos responder essa questão com um pouco de lógica para a gente manter um eixo, para manter um ponto de equilíbrio entre o metafísico e o físico. Assim, ninguém enlouquece e também nada do que eu contar aqui ou falar vai ficar como um dogma, certo? Então, os deuses, eles podem ser considerados também como arquétipos dentro de nós mesmos. Por exemplo, um lado que você tenha mais sombrio, que pode se relacionar com o deus das sombras. Um lado que você tenha mais selvagem, mais agressivo, mais irado, que pode se relacionar, por exemplo, com uma deusa da ira. Um lado que você tem revolucionário, que você quer realizar a mudança, que você quer fazer acontecer, que pode se relacionar com o deus da guerra. Ou um lado que você tem que é mais familiar, que é mais amoroso, que é mais fraterno, que é mais amor incondicional, que pode se relacionar com alguma deusa do amor. Enfim, todos esses arquétipos existem dentro de nós mesmos. E esses arquétipos estão dentro de um nível de energia, porque tudo é energia, né? A origem do universo é energia. A matéria é energia condensada, então a nossa energia é muito potente. O nosso potencial energético é muito alto, que a gente nem tem noção de quão alto nós podemos vibrar e quão baixo também nós podemos vibrar. A polaridade entre esses extremos, entre o muito e o pouco, existe dentro de nós. E cada vez que nós trilharmos o nosso caminho numa vertente, por exemplo, em excesso de revolução ou no excesso de criação, nós estaremos vibrando dentro de um arquétipo de algum deus. E aí que tá. Acontece simultaneamente a escolha. Tanto Deus nos escolhe, quanto nós o escolhemos. Os deuses têm diferentes deuses para cada civilização, né? Para cada cultura. E aí vai ser importante saber qual a sua afinidade, com qual Deus que você sente maior afinidade. Do Antigo Egito, da Grécia, da Umbanda, né? Quais são os espíritos de luz que você sente mais afinidade? Com algum santo da Igreja Católica? Ah, mas daí você está falando que é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas eles têm diferentes nomes para diferentes épocas, para diferentes civilizações. O que muda são características pessoais de cada um. Ah, mas Deus não tem personalidade. A essência, a origem de todas as coisas, não. Mas existe a personalidade de acordo com aquilo que nós vibramos. Lembra quando eu falei? E também de acordo com a cultura de cada pessoa, que é o que define a afinidade que ela vai ter. Então, essa afinidade pode ser em decorrência do aqui e do agora, das experiências de vida que nós temos aqui no hoje. Por exemplo, se a pessoa é evangélica ou se a pessoa é católica, então ela vai ter mais afinidade com um Deus único, né, e com Jesus, ou então ela vai ter maior afinidade com os santos da Igreja Católica, ou então com uma pessoa que viveu outras vidas, que teve outras vidas, e que por isso dentro dela ela tem uma atração magnética
para aqueles assuntos, para aquela religião, para aquela cultura, para aquela história que aconteceu. Como, por exemplo, os pagãos, os wiccas, que sentem essa afinidade com o mundo dos bruxos, com o mundo da magia. Então, tudo depende do que você viveu, experienciou no aqui, no agora e no que a sua alma tem de carga, de registro, aquilo que ela carrega de história. Então, a nossa alma, segundo os mistérios da gnose, segundo a gnose, que é o conhecimento do homem, dentro da geofilosofia cultural, a gnose nos traz a responsabilidade de criarmos a nossa própria alma, né? O que está dentro da nossa lógica mesmo, porque a partir do momento que a gente começa a despertar a consciência e agir conscientes, ou seja, com o pé no chão, com o olhar direcionado àquilo que você quer criar, co-criar, aquilo que você quer fazer, o que você não quer fazer. Então, quando a gente desperta a nossa consciência, a gente começa a criar a nossa alma intencionalmente. A gente desperta o nosso Deus Criador. Antes disso, suponhamos que ainda nós não tenhamos alma. É só uma bagunça, é um caos. Por isso que nesse momento a pessoa nem sabe quem ela tá perdida, ela tá andando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e fica presa dentro daquela lei do retorno, onde todas as coisas se repetem, ela comete os mesmos erros, enfim. Esse assunto é muito longo, é difícil explicar sem entrar nesse patamar, né? Sem entrar nesse quesito que eu tô falando agora. Mas é importante, você vai entender por quê. Dentro da nossa alma pode, então, carregar registros de outras vidas que, suponhamos, não estou garantindo que existam, né? Dentro do nosso próprio espírito, na nossa essência que viveu outras vidas passadas, ou então dentro de vidas passadas, dentro dessa própria existência, né? Então, vidas passadas pode ser, por exemplo, o encerramento de um ciclo. Naquela fase você estava casada com um fulano, teve tantos filhos, tal, e você era passiva. Só o exemplo que eu tô te dando. Nessa fase você está divorciado, você está ativa, você está criando, você despertou seu elemento terra. Então, é uma nova vida. E isso tudo vai trazendo para você cargas de personalidades diferentes. Por isso que nós temos vários eus, várias pessoas dentro de nós mesmos. E justamente por isso que é importante nós não nos perdermos da nossa essência, da nossa consciência. Enfim, então por isso é que nós vamos ter afinidade com Deus X ou Deus Y. Ou por causa do que vivemos em vidas passadas, literalmente falando, ou por causa do que vivemos em vidas passadas, no aqui e no agora, tá? É analogicamente falando, figurativamente falando, vidas passadas que vivenciamos no aqui e no agora, certo? Então, nós sentiremos afinidade com certos deuses. E a partir desse momento é óbvio que a gente se conecta com aquela energia, com aquele Deus. E por consequência, ele se conecta com a gente. Então, cada vez que nós abrirmos um portal para o metafísico, para o extrasensorial, para aquele mundo que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que existe porque é o que nos sustenta, né? É como se fosse o nosso próprio esqueleto, pois tudo é feito dessa essência. Então, quando a gente se conecta com esse universo extrasensorial, extrafísico, nós passamos a nos conectar com os deuses afins, com aqueles que têm maior afinidade, compatibilidade com a gente. E aí começa a ocorrer comunicação. E um vai trabalhar para o outro. O Deus trabalha para você, para te ajudar, para contribuir com a sua evolução e com a sua missão, com aquilo que você precisa fazer na sua vida. E você vai trabalhar para Deus atendendo às expectativas deste. Expectativas entre aspas, tá? Porque tudo é uma troca, tá? Então você vai atender essas expectativas de que forma? Permitindo que ele se manifeste em você, né? Sendo como um instrumento. Mas eu não tô falando de você ser né? Você sair de si e tal. Não. Conscientemente você vai trabalhar com ele e ele vai trabalhar com você. Então não é porque você vai ser instrumento
de um deus egípcio que tem afinidade com você, que você vai estar inconsciente, tá? Que você vai estar lá com o olho virado, literalmente falando, e não vai entender nada do que está acontecendo, tipo assim, nossa, o que foi que eu fiz? Não que isso seja impossível, isso acontece, eu vi com os meus olhos que isso aconteceu, e enfim, e me convenci disso por algumas análises, mas é importante você saber que você não precisa entrar em transe, porque isso pode atrapalhar muito o seu dia a dia, a sua vida, os seus propósitos, né, o seu tempo presente. Então, quanto mais conectados e conscientes estivermos dentro dessa conexão, dessa comungação com esse Deus, melhor, tá? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta, que é: você pode se conectar com mais de um Deus? Sim, com certeza. Diante de tudo que eu falei, com certeza você pode se conectar com mais de um Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa complexa, cheia de emoções, cheia de sentimentos, cheia de lembranças, cheia de recordações, cheia de conhecimentos, cheia de experiências, cheia de percepções de vidas diferentes para cada momento. Então é claro que você pode se conectar com mais de um Deus. Por exemplo, você pode se conectar com a deusa do amor, que é naquele instante que você está concentrada em curar a humanidade, em ajudar, contribuir, acolher e trazer aqui para perto de si, você salvar o mundo mesmo, né? Como uma verdadeira mãe. Você se conecta, por exemplo, nesse caso, com a deusa Isis, que é amor incondicional. E ao mesmo tempo, você tem um lado seu mais enérgico, mais bravo, né? Mais com atitude, que você quer justiça, que você quer fazer a ordem acontecer ali. Porém, esse lado é um seu implacável, com a mão firme, rígido, né? E essa rigidez pode vir acompanhada, por exemplo, de dogmas, de preconceitos, de coisas que faltam olhar um pouquinho melhor, com imparcialidade, enfim. E daí você se torna um grande deus da guerra, como Sete, por exemplo, que tomou o trono de Osíris, que era o deus da vegetação, da harmonia, da prosperidade, e estabeleceu ali uma guerra ali dentro, né? Um período de seca, de falta de chuva, de extrema rigidez. Então você pode também ao mesmo tempo se conectar com esse Deus. E em seguida você se conectar com o Deus Horus, que é quando ele vem, peraí, tá errado, eu tô sofrendo desse jeito, pô. Tá errado, porque se Deus habita em mim, eu não posso machucar o Deus que habita em mim, eu não posso machucar o corpo, o templo de Deus. Então, chega Horus, retoma o trono de volta e estabelece a harmonia dentro do Egito. Egito, sua mente e seu corpo. Então, esse é um exemplo de como que nós podemos nos conectar com vários deuses ao mesmo tempo. E você está analisando isso, observando isso, a cada sentimento, a cada emoção, a cada explosão, a cada experiência, a cada meditação, a cada coisa nova que acontecer para você é muito importante. Então, eu falo até, super recomendo a quem faz aula comigo, a quem adquiriu o meu curso, a sempre ter um caderno para anotar todas as experiências, porque isso vai te ajudar a ter um senso crítico, a analisar as coisas melhor, né? Porque a lógica é muito importante. Não se esqueça, você não pode descartar o seu lado material, o seu lado racional, porque senão você pira. Verdade, é cada história que eu tenho pra contar, menina do céu, mas você pode pirar. Então analisa, tenha o seu senso crítico e tome nota de tudo isso. Que Deus que está influenciando você, o que você viu, o que você deixou de ver, o que você está fazendo, né? Isso está sendo bom para você naquele momento. Enfim, várias questões aí. E a última pergunta é possível amar um Deus de forma romântica? Bom, se eu falei para você que os deuses são capazes de se conectar com a gente e tomar conta do nosso corpo para servir de instrumento, então sim, é claro que podemos nos relacionar com outros deuses de forma romântica. Pode até acontecer ali alguma visão, numa meditação, algo a mais acontecendo. E isso não é blasfêmia, sabe por quê? Porque tudo depende de como você vê as coisas. Lembre-se
Cada vez que você for analisar alguma coisa, seja imparcial e neutro. Esquece preconceitos, esquece aquilo que você aprendeu na escola ou na igreja, esquece os ensinamentos literais ao pé da letra. Porque Jesus falava em parábolas, os profetas falavam em parábolas, todos falavam em parábolas. Por quê? Porque para se comunicarem com o coração, livres de preconceitos, livres de dogmas e de julgamentos e preconceitos, enfim. Então, seja inerte, estabeleça um centro e olhe as coisas de outra forma. Não tem problema nenhum você se relacionar com Deus de forma romântica. Os antigos, não é à toa que os antigos gregos escreviam muito sobre isso, né? Inclusive tem alguns incestos lá, diversos. Ísis mesmo se relacionou amorosamente, romanticamente com o próprio irmão, Osíris. Dessa relação é que teve o filho Horus. Então tudo depende de como você... Lembrando que aqui estamos falando no universo espiritual, nada a ver com o universo físico. Estamos falando de deuses no plano espiritual. Se você não enxergar as coisas de forma promíscua, de forma vulgar, de forma luxuriosa, como se fosse só para atender aquele desejo sexual em desequilíbrio, se você não enxergar as coisas dessa forma, você vai enxergar inocência, você vai enxergar pureza e sentido, porque cada vez que existe uma união entre o masculino e o feminino, está ocorrendo uma união entre a razão e a emoção. Então, essa razão e emoção dentro daqueles arquétipos está fazendo o quê? Um casamento, uma conjunção. E que a partir dessa conjunção é que pode gerar frutos. E tá aí uma explicação, inclusive, para vocês sobre o significado da fertilidade. Quando você coloca sua mente em equilíbrio entre razão e emoção, entre um deus masculino e uma deusa feminina, você está estabelecendo um gênero, você está estabelecendo um sexo espiritual no sentido de criar e de se fertilizar. E isso vai te gerar frutos, que são novas ideias, novas percepções, nova forma de enxergar a vida e, claro, por sua vez, é o que vai te trazer demais prosperidade. Bom, eu acho que é isso, eu acho que eu respondi as 3 questões. Agora eu vou deixar algumas questões para você. Você já se relacionou romanticamente com algum deus? Coloca aí nos comentários. Ou então, você já viu algum deus ou alguma deusa em alguma meditação para você? Ou você sente alguma afinidade, uma atração por algum deus ou deusa em específico? Coloque nos comentários que eu vou adorar saber disso, principalmente para conhecer você um pouquinho melhor. E quem sabe a gente pode conversar mais sobre isso depois em outros vídeos ou numa possível live. Vamos ver como é que acontece aí, né? Como é que desenrola. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o joinha, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos, principalmente porque eu tô devendo alguns vídeos aí para algumas alunas queridas, então eu vou gravar essa semana, tá? E ativa o sininho de notificação para você ser avisado desses novos vídeos quando vierem ao ar. E um super beijo, Deus te abençoe e que a paz esteja com você sempre. Namastê.